turma 121 e 122. Estamos iniciando mais uma série de gravação do módulo número 1 sobre população nos continentes. Vamos estudar nesse capítulo os aspectos populacionais que estão inseridos nos continentes. Primeiramente, quero dizer que estou com saudades da turma 121 e 122. E cada um na sua, né? Cada um se cuidando, se protegendo em casa. E que Deus possa estar presente com você e a sua família. Como de costume, vamos orar? Muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade que temos de estudar sobre os aspectos humanos mundiais. Que o Senhor possa estar presente conosco nesse momento, iluminando a nossa mente, também dos alunos. Também conceda uma bênção especial para cada aluno, para que eles possam ter saúde, também aos seus familiares, que todos possam estar protegidos por Ti nesse dia. Em Teu nome que Te pedimos e agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá, gente. Você vai ler na página 2 até a página 9 sobre os aspectos humanos que estão relacionados diretamente com o continente americano. Fazendo uma síntese geral, em 2015 foi feito pela própria ONU um estudo que a população chegou na casa dos 7,4 bilhões de habitantes. E em 2016 foi isso relatado, né, pela ONU, porque é um ano depois da pesquisa. E observou-se que lá na página 2, que você pode observar no seu livro, como temos a distribuição populacional do mundo. Tem regiões que estão aumentando cada vez mais o número de pessoas. E tem regiões do mundo que estão diminuindo cada vez mais o número de pessoas, devido a alguma situação, pandemia, por exemplo, nós estamos vivenciando nesse momento, por exemplo, questões políticas, econômicas, religiosas, as entradas e saídas de pessoas. Isso faz com que cada continente vai ter um certo número de pessoas conforme o aspecto do local. Uma previsão da ONU para 2030 que a população mundial vai chegar a 8,5 bilhões de habitantes. Você pode observar que não vai aumentar tanto. De 2016 até 2030, praticamente 14 anos pela frente, vai ter um aumento de 1,1 bilhões de pessoas no mundo. Isso se o homem conseguir controlar essas situações populacionais no dia a dia. Nós temos alguns termos, tais como densidade demográfica populacional. É o número de pessoas numa determinada localidade. E aí ele é dividido em dois grandes grupos: alta densidade demográfica e vazio densidade demográfica populacional. Alta seria, por exemplo, questões voltadas a um clima temperado, a um relevo de planície, a um relevo de planalto, uma atividade econômica desenvolvida. E isso faz com que temos uma grande concentração de pessoas morando em uma determinada área. Mas, em contrapartida, nós temos os vazios demográficos. São regiões, por exemplo, desérticas, áreas florestais, áreas de campos naturais, áreas de rochas, áreas de rios. Isso faz com que muitas pessoas não morem numa determinada localidade, dando origem ao que nós chamamos de vazios demográficos. Nesse gráfico aqui que eu montei para vocês, a gente pode observar esses dois pontos. Por exemplo, na América do Norte, latitude 40 norte e 50 norte, nós vamos ter o quê? Uma menor incidência de pessoas morando, devido ao clima. Mas a maior concentração de pessoas que nós podemos observar são as cidades litorâneas. Por exemplo, Nova York, banhada pelo Oceano Atlântico, ou regiões montanhosas, como por exemplo São Francisco, São Diego, Califórnia, que são regiões da cordilheira de regiões montanhosas que nós temos nessa região. E isso faz com que, então, as cidades litorâneas nós vamos ter uma grande concentração de pessoas.
já regiões montanhosas ali do Oceano Pacífico, já vai diminuindo esse contexto. Já na América Central, nós vamos ter uma densidade muito elevada, devido à grande concentração do povo indígena nessa região. E falando em Istmo e Antilhas, nós vamos ter a maior concentração de pessoas distribuído na parte continental, chamado de Istmo. Já para a América do Sul, nós vamos ter, por exemplo, a floresta amazônica é um local que vai ser o impedimento de formação de pessoas em grande concentração. E Cordilheira dos Andes, deserto do Atacama, são esses 3 pontos que impedem a formação de grande concentração populacional. Agora, quando colocamos São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, Buenos Aires, Argentina, esses 3 lugares, essas 3 cidades, são de maior concentração de pessoas na América do Sul. Quando vamos para a África, nós temos, por exemplo, regiões como desertas, regiões áridas, e isso vai impedir a formação, a concentração de pessoas numa determinada localidade. Isso vai impedindo o quê? A diminuição, e cada vez vai diminuindo mais. Mas, por exemplo, as pessoas que moram nas regiões banhadas pelo rio Nilo, que corta praticamente toda a parte central da África e vai até o mar Mediterrâneo, ao norte do Egito, nessa região nós vamos ter uma grande concentração de pessoas morando nessa determinada localidade devido à concentração de água, no caso o rio Nilo. Já na Europa nós temos o que? Pequena densidade demográfica, não tem muita gente morando numa determinada localidade. Temos, por exemplo, familiar. E as cidades que se destacam na Europa é Londres e Paris, que são cidades de um maior espaço de concentração populacional. Agora, os países nórdicos, como por exemplo Noruega, a cidade de Oslo, nós temos o que? Uma menor incidência de pessoas devido à questão climática. Quando nós falamos sobre a Ásia nós temos, por exemplo, China, Japão, Índia. Ali nós temos a maior concentração populacional do mundo. Praticamente 3 bilhões de pessoas moram nessa região. Agora, quando coloco áreas montanhosas, Cordilheira do Himalaia, quando coloco áreas desérticas, isso vai impedir a formação das pessoas. Já na Oceania, basicamente na Austrália, nós vamos ter o quê? 5 habitantes por quilômetro quadrado, pegando todo o espaço da Austrália. Você sabe que a Austrália é um país chamado o quê? 6º em extensão territorial. Agora vamos para a América. Como que essa América apresenta o contexto populacional? Nós temos os astecas, nós temos os incas e os maias, que são o quê? População primitiva originada da própria região que nós conhecemos, América do Sul e América Central. Os Apaches, Siouxs e Comanches são exclusivamente da região da América do Norte. Só que nós temos 2 termos: povoamento colonizado e povoamento explorado. Colonizados são aqueles países que vieram da Inglaterra, colonizaram os Estados Unidos e formou uma grande potência. Exploração, vieram pessoas de Portugal, exploraram o Brasil em grande quantidade e até hoje nós somos explorados, chamando de países subdesenvolvidos. E aí formou o que nós chamamos de América anglo-saxônica, que ela vai ser abrangida principalmente aspecto populacional, Canadá, Estados Unidos e o restante, América Latina, desde o México até o sul do Chile e Argentina, são todas de configurações de povo latino, de origem latina, espanhola, a grande concentração. Nós podemos observar que é uma miscigenação da população do Brasil, né? A presença de índios, a presença de brancos e a presença de negros. Essa é o tripé da formação populacional que nós temos praticamente no continente americano. Agora, os indicadores demográficos. Tem regiões que apresentam uma grande, elevada forma de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que são apresentados em 3 aspectos: saúde, educação e rendimento nacional. Como que vai a saúde, educação e rendimento nacional nos países chamados ricos desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá? Como é que vai a saúde, educação e rendimento nacional nos países emergentes, como é o caso Brasil, Chile, Argentina, México? E como é que vai a saúde, educação e rendimento nacional nos países chamados subdesenvolvidos? Lá na página número 7, você pode observar
eles compararam os países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Panamá, Cuba, Brasil, Paraguai, Honduras e Haiti, e fizeram uma comparação entre o aspecto de população, aspecto de expectativa de vida, a educação e a renda per capita de cada desses países. Aqui só para observar, em 2011, o Brasil estava aqui, olha só o número que o Brasil estava aqui, ó, olha, consegue ver aqui, ó. Essa é a classificação do Brasil e hoje nós chegamos no número 75, não ultrapassou muito esse espaço aqui. Os problemas urbanos são grandes nos países chamados subdesenvolvidos, ou seja, temos áreas de classe elevada e temos áreas onde temos o que? A grande concentração da população de baixa renda per capita. E com isso, nós fizemos um apanhado geral sobre o aspecto populacional do continente americano. E aí você vai realizar na página número 9 as atividades que tem o número 1A, B, C e o número 2. Não esqueça, quando você fizer isso aí, você tira uma foto e manda via um arquivo JPG, ou Word, ou PowerPoint, ou PDF, e coloca lá na plataforma do Eclass, porque quando eu observar, eu vou ler e vistar a sua atividade. Que Deus possa estar presente com você nesses dias. Se cuide, fique em casa, que a melhor coisa que temos que fazer nesse momento é cuidar de cada um de nós. Oremos. Obrigado a Deus por mais essa aula. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo, guiando, orientando, para que eles possam ter saúde vindo dos altos céus. Esteja com seus familiares também, que os seus familiares possam receber a paz divina que vem dos altos céus, principalmente os recursos econômicos, financeiros e emocionais, que nós possamos estar preparados e quando tu vieres ao nuvem dos céus, nós possamos ir contigo para os céus. É em teu nome que te pedimos e agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado.